Olá, amigos da TV Mundo Maior. Começa agora o programa Ciência e Espiritualidade e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a pressão alta. Olá, telespectador do Ciência e Espiritualidade da nossa querida TV Mundo Maior. Estamos aqui no nosso programa hoje para falar sobre pressão alta e para chamar a atenção de como mais essa doença, a hipertensão arterial, que é uma doença das mais prevalentes no Brasil e no mundo, como ela responde aos aspectos espirituais, como isso está verdadeiramente ligado uma coisa à outra. Não devia ser novidade nem surpresa para ninguém, porque nós sabemos que quando nós estamos felizes, tranquilos, o nosso corpo funciona melhor, especialmente o nosso coração. Era muito comum os antigos dizerem que quem sofria do coração não podia ter desgosto, porque o desgosto fazia mal para o coração. E faz mal mesmo, mas não só para o coração, para o corpo todo. E a pressão alta, ela muitas vezes é um termômetro disso. E a espiritualidade, ela é um fator protetor para os pacientes com pressão alta. É isso que nós vamos conversar hoje com o cardiologista Dr. Carlos Alberto Machado, que veio aqui no nosso Ciência e Espiritualidade para falar sobre uma campanha que a Sociedade Brasileira de Cardiologia está levando à frente, que fala sobre controlar a pressão arterial é um ato de fé na vida. Vamos assistir a entrevista? Para falar um pouquinho mais sobre a necessidade do tratamento da pressão alta e tirar algumas dúvidas sobre essa enfermidade que é tão comum nos dias de hoje, estou com o Dr. Carlos Alberto Machado, que é cardiologista. Bom, Dr. Carlos, muito obrigada por estar aqui conosco, falando um pouquinho mais, esclarecendo o pessoal de casa sobre a pressão alta. Bom, para começar, o que caracteriza a pressão alta? Então, a pressão alta, do coração sai vasos, que a gente chama de artérias, que levam o sangue, que levam o oxigênio, que levam nutriente para todas as células do nosso organismo. Para esse sangue movimentar, ele tem uma pressão, né? Essa pressão chama pressão arterial. Então a gente fala que a pessoa tem hipertensão arterial ou pressão alta, é quando a pressão que esse sangue faz na parede das artérias para ele se movimentar é muito forte, fica acima dos limites que a gente considera normal. A pessoa é considerada hipertensa quando em várias medidas ela tem uma pressão acima de 140 por 90 ou 14 por 9, que as pessoas chamam. Mas nós sabemos hoje que o ótimo para a pressão é quando ela tem uma pressão abaixo de 120 por 80, ou seja, 12 por 8. Porque o risco cardiovascular começa a partir de uma pressão de 11,5 ou 115 por 7,5 ou 75 e dobra a cada aumento de 20 milímetros na pressão arterial máxima e de 10 na mínima. Então, quanto mais baixa a pessoa não sentir nada, melhor. E o que fazer para evitar a pressão alta? Existem meios para se prevenir? Claro, Giovanni. Então, o aparecimento da hipertensão existe uma interação entre fatores genéticos e fatores ambientais. A pessoa herda da família o risco de vir a desenvolver a hipertensão. Aí depende do tipo de vida que ela leva, se ela come com muito sal, se ela está com o peso acima do normal, não faz atividade física regularmente, ingere muito bebida alcoólica, o estresse, tudo isso interage com esses fatores genéticos e faz aparecer a hipertensão arterial. Então é possível prevenir? É claro, é possível prevenir. Se você fizer uma dieta saudável, com pouco sal, se você mantiver o peso sempre dentro do normal, fizer uma atividade física regular, controlar a tensão emocional, o estresse, evitar a ingestão de bebida alcoólica, você vai prevenir o aparecimento da hipertensão. Certo. Algumas pessoas, os médicos também falam que a pressão alta é uma doença perigosa por ser silenciosa. Por que isso? Esse é o grande problema. A maioria das pessoas que tem hipertensão, inicialmente não sente nada. Ela vai começar a ter sintomas quando ela já tem lesão de órgãos-alvos, que a gente chama. Quando ela já tem lesão no coração, nos rins, no cérebro, no olho. Ela, apesar da hipertensão inicialmente ser assintomática, ela é o principal fator de risco por 80% dos casos de derrame. Ela é o principal fator de risco para 40% dos casos de infarto e de insuficiência cardíaca. Ela é responsável por 37%
das pessoas que estão com insuficiência renal terminal e fazendo diálise. Então, é um inimigo silencioso. Eu costumo até falar que o cardiologista, ele tem meio que o papel de um vendedor de seguro de vida. Ele tem que convencer uma pessoa que não está sentindo nada, a que ela deve tratar e fazer esse tratamento para o resto da vida, que a hipertensão ainda não tem cura, mas ela tem controle, e mudar os hábitos de vida. Então, nesse caso, né, a mudança dos hábitos de vida, né, para hábitos mais saudáveis, eles podem ser feitos a qualquer período? Isso serve para a população em geral. Hoje, a principal causa de mortalidade no mundo são as doenças não transmissíveis. Só na África ainda, que as doenças transmissíveis, ou as doenças infecciosas, ainda é a principal causa de mortalidade. E das doenças não transmissíveis, as doenças cardiovasculares é a principal causa de mortalidade no mundo. Então, 30% das mortes que ocorrem no mundo são, e no Brasil a mesma coisa, são por doença cardiovascular. E a hipertensão arterial é o principal fator de risco para essas mortes. Então, quando você faz um diagnóstico precoce da hipertensão e trata a hipertensão adequadamente, você consegue prevenir quase metade das mortes por doença cardiovascular. Então, se a gente imaginar que a nossa população está envelhecendo, existe uma estimativa do Ministério da Saúde que em 2050 nós vamos ter perto de 100 milhões de pessoas com mais de 50 anos. Quer dizer, se não se investir muito em prevenção de doença e promoção de saúde, nós vamos ter uma população de idosos doentes e que não vai ter sistema de saúde, nem público nem privado, que pague essa conta. Realmente. Bom, Dr. Carlos, a gente vai continuar conversando um pouquinho mais sobre essa prevenção, né, sobre tratamento, no nosso próximo bloco. Voltamos já já.